Olá pessoal, tudo bem? 45º exame da OAB, exame nacional, prova tipo, caderno tipo 1, questão de direito processual civil em ação de indenização. Ana e José e Ana litigando, José ajuizou uma ação e pediu o bloqueio dos bens de Ana, né, para numa eventual sentença de procedência, então ver garantida o cumprimento daquela sentença caso ela não pague. O magistrado que analisou a petição inicial deferiu o bloqueio. A questão pergunta o seguinte: é possível algum recurso por parte de Ana desta decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, então determinou este bloqueio? Apelação, agravo de instrumento, nenhum recurso? Então vejam bem, nós temos que no início perceber que é uma decisão interlocutória, essa decisão que defere o bloqueio. Por que ela é uma decisão interlocutória? Porque ela não põe fim ao processo, ok? Ela não extingue o processo com ou sem mérito, né? E ela decide uma tutela de urgência. Nós temos o artigo 1015, inciso 1º do CPC, que diz que cabe agravo de instrumento das decisões que versem sobre tutela de urgência. Então ali nós temos que ter em mente este artigo. Não seria uma apelação e também não seria uma decisão passível de suscitação de nova discussão em sede de eventual apelação ou então contra razões de apelação. E ela, por se encontrar no rol do artigo 1015 do CPC, ou seja, né, aquele catálogo de decisões recorríveis mediante agravo de instrumento, então ela é passível deste recurso. Felipe, se ela não tivesse naquele rol, bem, o STJ, à luz do tema 998, fixou a tese, né, de que o rol do artigo 1015, ele possui uma taxatividade mitigada ou relativizada, né? E aí a tese é o seguinte: o rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas na apelação. Então, qual é a questão? Vejam bem, José ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra Ana. Na petição inicial, José formulou requerimento de tutela provisória de urgência para que fosse determinado o bloqueio imediato de bens detidos por Ana até o valor pleiteado por José no processo judicial, como forma de resguardar, então, uma futura indenização para José, se forem julgados procedentes os seus pedidos de danos materiais e morais. Após realizar a admissibilidade da petição inicial, o magistrado concedeu a tutela provisória de urgência em favor de José. Nesta situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso a ser interposto por Ana. E aí então vem as 4 alternativas. Letra A: não cabe recurso imediato contra a decisão que defere a tutela provisória de urgência. Justamente é o que cabe, né? Por força do artigo 1015, inciso 1º do CPC. Letra B: agravo de instrumento, uma vez que a decisão se defere... agravo de instrumento, uma vez que a decisão que defere a tutela provisória de urgência é decisão interlocutória impugnável por tal recurso. É justamente o inciso 1º do artigo 1015 que autoriza, então, a interposição do agravo de instrumento, sendo, então, a correta a letra B. Letra C: apelação, tendo em vista que a decisão que defere a tutela provisória de urgência tem natureza de sentença, passível de impugnação por tal recurso. Não. A decisão que analisa a tutela de urgência deferindo ou não justamente a tutela, ela não encerra o processo, portanto, não tem natureza de sentença. E por último, a letra D: apelação, tendo em vista que a decisão que defere a tutela provisória de urgência é interlocutória, passível de impugnação por tal recurso. Aí a letra D, dizendo que a apelação tem natureza interlocutória, ela mistura, ela coloca na mesma prateleira naturezas absolutamente distintas de decisões proferidas por magistrados e magistradas. Então, pessoal, nós temos que estar atentos, ok? Porque, na verdade, qual é a natureza da decisão que o juiz proferiu, que a juíza proferiu?
nós temos que analisar se estamos diante de tutela de urgência, se estamos diante de decisões interlocutórias que não estejam previstas o seu recurso imediato por força de agravo de instrumento, portanto não estariam contempladas no rol do artigo 1015 do CPC, que é justamente o artigo que possibilita a interposição de agravo de instrumento, e ainda se, mesmo que esta decisão interlocutória, que em princípio não seria recorrível por força do agravo de instrumento, por não estar contemplada no rol do artigo 1015, ela estaria então contemplada pela taxatividade mitigada à luz do tema 998 do Código de Processo Civil, ok? Então, apelação tem o seu recurso, né? Aliás, perdão, decisão que encerra o processo com ou sem mérito tem o seu recurso, apelação. Decisão que analisa a tutela de urgência, certo? Se estiver contemplada no rol do 1015, tem o seu recurso, agravo de instrumento. Caso não esteja no 1015 e não seja caso de urgência ou inutilidade do processo, ela será então rediscutida mediante eventual preliminar de apelação ou de contra-razões. Então nós temos que estar atento à natureza da decisão, ok? Nós temos o princípio da unirrecorribilidade, ou seja, cada decisão, tem o seu recurso, e isso aqui está implícito nesta questão do exame de ordem. Vamos ficar atentos.